Olá, pessoal! Estou de volta com o Diário Mais Podcast, numa versão diferente. Hoje eu quero apresentar para vocês a doutora Larissa Borges, psiquiatra. Olá, prazer, Carol. Tudo bem? Tudo bom? Larissa, um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Para quem não sabe, recentemente eu me formei em psicologia e agora temos aí uma apresentadora psicóloga. Isso aí. E o primeiro tema não poderia ser diferente, vamos falar de saúde mental. Super em alta, super importante. Importante. E a doutora Larissa Borges, psiquiatra, veio justamente para a gente bater um papo aí do que está na mídia, do que está em alta. Vamos conversar? Vamos sim. Bom, vamos começar recentemente falando um pouquinho desse tema, né, que foi muito visto nas Olimpíadas, né, Larissa? Verdade. O TDAH, a depressão, a ansiedade, os atletas trouxeram com tudo, né, todos esses temas, mas em comum, né, que atletas de sucesso e todos terapeutizados, tratados, acompanhados. É muito legal ver a saúde mental vindo assim de um lugar que antes era escondido, né? Para uma importância. E assim, todos os olhos estavam voltados para as Olimpíadas. Sim. E aí, em qualquer momento que os atletas davam entrevista, eles traziam esse tema, eles faziam questão de dizer como foi o seu preparo. Eles falaram saúde mental. Saúde mental. Terapia, acompanhamento psiquiátrico que seja, né? Eu achei muito importante isso, né? Exatamente. A gente não imagina nunca, né, que o corpo físico demande tanto da mente, mas ela é o principal para o nosso sucesso em todas as áreas. Vamos falar um pouquinho de você, né? Você está falando do corpo físico, você é médica formada, psiquiatra, Isso. Você também não deixa de cuidar do seu corpo, né? Não, de jeito nenhum. Eu te acompanho nas redes sociais, né? Vamos colocar aqui as redes sociais da doutora Larissa Borges, onde ela divide um pouquinho do dia a dia dela, também divide o conhecimento, você sempre posta os assuntos para quem está ligado, né, em saúde mental, mas eu já te vi também praticando muitos esportes, conta pra gente aí. Então, a saúde mental ainda tem um pouco do estigma, né, de ser uma coisa pesada. Querendo ou não, o adoecimento mental é algo que traz muito sofrimento. Então, a ideia do Instagram é justamente trazer um pouco do cotidiano, do dia a dia, com coisas leves também. E o esporte é uma das coisas que traz um bem-estar assim, diferente, uma diferença total no nosso dia a dia, na saúde mental. É o que eu aplico na minha vida e tento passar isso para os meus pacientes também. Faz total diferença. Quais são os esportes que você está fazendo atualmente? Quando dá, né, na correria, no dia a dia. Mas vou à academia, faço crossfit, surfo. Olha aí, legal. Tem uma surfista, né? Ela mora no Rio de Janeiro, né? Em Teresópolis não vamos conseguir surfar aqui na região serrana, mas podemos, né, buscar aí algum exercício, ou ir ao Rio para fazer, né? E aí, bacana, então, a gente abrir falando um pouco das Olimpíadas, né, e do foco para a saúde mental. Exatamente. No tema de hoje, nós pensamos também em falar um pouquinho sobre os diagnósticos. Me diga, o que você acha desses diagnósticos de internet? Quando a gente traz um tema assim que está com a visibilidade mundial, como as Olimpíadas, por exemplo, é muito comum aparecer no consultório assim, uma chuva de diagnósticos, como teve uma entrevista que foi dado uma tabela de diagnóstico do TDAH, e aí surgiram muitos pacientes, olha, eu tenho TDAH. Isso é muito comum acontecer, esse boom. Ajuda muito a gente, porque existem pessoas que estavam em sofrimento há muito tempo e nunca conseguiram enxergar muito além disso, mas também existe um prejuízo das pessoas que querem um diagnóstico a todo custo. Então, tanto serve de alerta para quem tinha algum sintoma, identificou, e aí buscou o profissional, mas também tem aqueles que se identificam sem necessariamente ter aquele diagnóstico. Exatamente. É importante lembrar, Carol, que a gente sempre vai ter traços de alguma coisa, não necessariamente a doença. Então, às vezes, você é uma pessoa mais desatenta, mais desastrada, mas não necessariamente fecha um diagnóstico de TDAH. Eu tive um paciente recente, um paciente que é ansioso, e aí ele me contou que teve a oportunidade de ter uma experiência com Venvance, né, uma medicação para TDAH, e aí ele me falou assim, olha, eu descobri que o que falta na minha vida é um comprimidinho de Venvance. 10% daquela dose ali seria o ideal para a minha vida. Ou seja, esse paciente ele teve o efeito só da anfetamina. Ele não tem TDAH de fato.
Não é o que a gente vê do relato de um paciente do TDAH, da organização do pensamento, do cadenciamento das ideias. Não é. Ele teve efeito de energia. É o efeito que a anfetamina faz em qualquer pessoa que não tenha TDAH. Então, as pessoas acham que elas são beneficiadas com a medicação porque tem TDAH. Não, é um efeito comum. Então, não é um diagnóstico. Então, especificamente do TDAH, para quem está assistindo a gente, como identificar, né? Porque você precisa, então, casar alguns desses fatores, né? Eles isolados não significa que você está dentro desse diagnóstico, né? Isso. A gente tem duas teorias mais fortes assim, para o TDAH. Uma é da hereditariedade. Então, é muito importante a gente prestar atenção nos nossos pais, ou então em casos na família, se você já sente que tem algum prejuízo, né, de prejuízos escolares, aquela criança que sempre foi muito inquieta, que sempre teve perdas na escola e persiste na vida adulta, tem um histórico na família, é bom investigar. Ou uma outra teoria que a gente tem é de uma questão ambiental. Crianças, por exemplo, que cresceram em lares muito conflituosos, é como se elas bloqueassem os estímulos externos. Então, uma tentativa de sobrevivência, digamos assim, né? Bloqueia um conflito que está sempre em casa, de pai, de mãe, bloqueia aqueles estímulos ali para viver só dentro de si, voltado para si. E aí leva isso. Torna esse o modo operandi daquela mente. E aí, posteriormente, vem trazer prejuízos, né, na rotina, nas funções, né? Isso. Certo. Então, nesse caso, estaremos falando do TDAH. E o que não é o TDAH? O que as pessoas chegam no consultório, eu tenho TDAH, e você fala, não, olha, o que não é? Às vezes, uma ansiedade, o que você costuma ver? É muito comum a ansiedade. Eu já recebi alguns pacientes que vinham já tomando alguma medicação para TDAH, Ritalina, Venvance, e aí eu comecei a entender que não existia TDAH naquilo ali, que tinha muita ansiedade. E aí é um cabo de guerra, né? Você tentar tirar a medicação, o paciente está acostumado com aquele plus que a medicação dá, mas a gente conseguiu tirar. Um dos pacientes assim, viu como era ansiedade e se tornou uma pessoa não dependente da medicação e muito funcional, porque a gente não fica só na ponta do iceberg, a gente vai na raiz do problema. Era ansiedade, a gente resolveu. A TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela é comumente confundida com o TDAH? Sim, também. Até porque o TDAH, imagina como se fosse um iceberg. O TDAH é a raiz daquilo ali, do problema, né? O fundo do iceberg. E aí a tentativa de adaptação da pessoa com TDAH ao funcionamento geral da sociedade acaba desencadeando outras coisas. Então, depressão, ansiedade. É muito comum essa ser a ponta do iceberg. Então, a gente resolve isso primeiro e depois a gente enxerga com mais clareza esse fundo. Certo, porque pode vir uma depressão, uma ansiedade justamente desse funcionamento, né, do TDAH. Do TDAH. Exatamente. Certo. Nós estamos falando do TDAH, da TAG, né, que são nomenclaturas assim, que as pessoas já estão acostumadas a ver, né, ver na internet. Hoje em dia, com a internet, as pessoas pesquisam e aí a gente brinca que busca no Google, aí você pode ter o diagnóstico que for, né? Tudo, de tudo. Mas quais os outros diagnósticos que você comumente vê no consultório? Ansiedade e depressão são os mais comuns, né? O que eu tenho visto que está muito em alta na rede social é a gente trazer o tema de narcisismo, borderline também. Todos esses são transtornos de personalidade, né? O borderline e o narcisista. E a grande questão é que quem chega no consultório é geralmente o borderline, que é uma pessoa que está em muito sofrimento. O narcisista, ele geralmente provoca o sofrimento no outro, então é muito difícil que ele chegue ao consultório. Que ele reconheça essa disfunção, assim, é difícil, então, que ele busque ajuda. Quando ele chega, geralmente é porque ele está tão comprometido, né, naquele esquema dele de máscara, porque o narcisista é uma pessoa que vive de máscara. Ele está tão prejudicado com aquela máscara que acaba desencadeando ansiedade, e aí ele vai por isso. Olha, estou ansioso, mas a culpa é do meu chefe, é do meu trabalho, é da minha esposa, é do meu marido, é dos meus filhos. Ele vai buscando ajuda, uma ajuda para alguma questão que traga sofrimento para ele, mas não entende que ele possa
gerar, que ele tem essa... Se responsabilizar. Né? Que é um narcisista. Exatamente. Tanto que é bem difícil ele conseguir permanecer no tratamento, né? Porque quando você vai tirando as camadas, daquele jeitinho terapêutico que a gente aprendeu na saúde mental, né? Que a gente não pode simplesmente escancarar a porta e jogar. O paciente vai entrando em choque, assim, com o que eu estou vendo de, poxa, isso aqui sou eu, a culpa é minha. Não pode. E aí o narcisista veste a máscara dele de novo para terceirizar a culpa e acaba, na maioria das vezes, não seguindo o tratamento. Para a tua área, existe alguma forma alguma motivação, alguma raiz para essa questão do narcisista? Da pessoa se tornar narcisista? Sim. A gente vê algumas possibilidades maiores, né? O ambiente é tudo, não tem como a gente fugir disso. Então, ou um espelhamento de pai, mãe, que são narcisistas, e aí você reproduz esse comportamento, ou uma tentativa de defesa. Por exemplo, foi criado em meio a muitas humilhações, teve ali um ambiente difícil, e aí começou a vestir essa carapuça de, não, eu sou invencível, eu sou muito bom, e aí vai ficando empedrado, digamos assim, aquela personalidade. Nem ele mesmo consegue entender que não que é mentira aquilo ali. Certo. Como é que é o tratamento, na sua visão, para o narcisista? Parece mais complexo. Eu tenho que pedir a sua ajuda, porque é só terapia, muita terapia. A gente aposta muito na medicação, é claro, mas nós não somos nada sem a psicologia. E o narcisista, ele precisa disso. Ele precisa... Tenham psiquiatras, um psicólogo do seu lado. A gente estava até comentando aqui em off, né, sobre essa parceria da psiquiatria com a psicologia. Sim. Algumas pessoas ainda confundem, acham que é a mesma área e não é, né? A psiquiatria, ela vem de uma cadeia médica, de uma área médica, né? A psicologia de um estudo, de uma ciência. E aí precisam andar de mãos dadas, né? Porque nós temos a medicação, um bom psiquiatra que tem uma boa escuta, consegue fazer uma medicação adequada. Porque a medicação também é isso, né? Tem várias, né? Várias formas de você conduzir esse processo, né? E aí escolher a medicação que melhor se adapte, né? Que você consiga entender aquele paciente. E a terapia, que é esse processo mesmo ali de autoconhecimento, autorregulação, que precisa ser feita de uma forma contínua, constante, né? Inclusive, eu tinha um professor, acho que muita gente vai conhecer, né? O professor Chalub, que era um psiquiatra que faleceu na pandemia por causa do Covid. E a gente desesperado, arrancando os cabelos, de que medicação que eu vou usar, são muitas opções, o que eu posso, já usei 1000 coisas, o paciente não melhorou. E ele com toda calma falava assim, minha filha, calma. Olha, se você der água com açúcar, o seu paciente vai melhorar, desde que você tenha isso aqui, uma boa fala, uma boa escuta. E hoje a gente vendo, no dia a dia, eu vejo no consultório, né? Como muitas vezes a medicação está num plano secundário, não que ela não tenha importância, mas o paciente se sentir acolhido, se sentir seguro de, não, eu posso contar com você, porque muitas vezes o adoecimento vem dessa base desestruturada. Eu não tenho com quem contar, eu não tenho segurança. Certo. Então, assim, já tem essa falta de estrutura, essa rede de apoio que é falha, né? E aí, provavelmente, quando o paciente está dando sintomas, ele acaba sofrendo algum tratamento hostil, né? Seja no relacionamento, no trabalho, porque se ele está apresentando alguns comportamentos que não são adequados, né, como a sociedade espera, eles acabam hostilizando o paciente. Então, o paciente vem hostilizado, né, sem estrutura. Então, ele busca naquele profissional mesmo esse acolhimento, uma validação, né, que é importante, né? Isso, até você convencer o paciente de que, olha, eu estou aqui por você, eu estou do seu lado. Não significa que eu vou só passar a mão, né? Tem horas que a gente tem que dar um puxão de orelha. Mas até você conseguir construir esse vínculo com o paciente, leva um tempo e não é um medicamento, não é um comprimido que vai fazer isso. Vai ser o seu acolhimento. Tanto que existem pacientes, por exemplo, borderline, que vêm num sofrimento muito intenso, até com ideia de morte, passaram por problemas muito graves mesmo, e depois de muitos medicamentos, muitas tentativas de terapêuticas, eles largam a medicação e conseguem ficar bem.
sem nada. Então, era só a medicação ou a gente conseguiu construir ali todo um arcabouço para a estrutura psíquica boa, funcional daquele paciente? Muito bem, muito bom. Muito importante você falar. Fala um pouquinho para a gente sobre o borderline, para quem ainda não conhece, não sabe. Tá. Então, o borderline é um transtorno de personalidade, né? E tem muito sofrimento o paciente com borderline. A gente tem níveis, assim como a gente tem um nível de ansiedade e depressão, no borderline da mesma forma. Existem pacientes mais graves, né? E pacientes mais brandos, mas é algo completamente funcional, são pessoas funcionais, mas com sofrimento muito intenso. Uhum. A gente consegue, com a ajuda da medicação, ir dando um suporte, mas o fundamental para isso é a terapia. Uhum. Os transtornos de personalidade, o narcisista, o borderline, a gente tem que ter em mente que não vai para frente se não houver a terapia por trás de tudo isso. Uhum, perfeito. No borderline, a gente costumava lembrar, dentro da psicologia, sobre uma novela que teve há um tempo atrás. Eu não lembro o nome da novela, mas tinha lá As Mulheres que Amam Demais. Tinha a Elo, sim, né? Sim. A Elo é um caso que apareceu, na época nem se falava de borderline, né? Mas ela era uma dependente emocional, né? Que é uma das características mais assim marcantes, né? Essa dependência emocional do borderline. Ele não vive, ele vive por alguém, né? Ele não consegue dar conta da própria vida, muitas vezes achando que a vida dele depende de um relacionamento, seja ele qual for, né? Normalmente os amorosos, né? Isso. E aí a Elo apareceu. Então, para quem assistiu essa novela há um tempinho atrás, né, e lembra da Elo, ela fazia várias cenas ali, super fora de si, né? Tinha realmente assim muitas reações exacerbadas. Isso. E aí tinham As Mulheres que Amam Demais. Eu lembro que esse nome ficou muito na minha cabeça, que era tipo um tratamento, tipo um recurso da época ali. E aí depois se desdobrou no borderline. Então, para quem não reconhece muito, né, não sabe do que se trata, é mais ou menos nesse sentido, né? Até hoje existe, inclusive, acho que esse grupo, né? Mulheres que Amam Demais. Eu achei que era fictício da novela. Não, no Rio tem. Olha, no Rio que interessante. Existe, sim. A novela passava no Rio, né? Não lembro se era Mulheres... Não sei, não lembro o nome da novela, você lembra? Você é mais nova que eu, não vai lembrar, mas acho que esse o grupo mesmo, Mulheres que Amam Demais, né? É uma das acomete mais as mulheres, porque eu fiquei intrigada, né, com esse nome, Mulheres que Amam Demais. Sim, as mulheres são mais acometidas, assim como o narcisismo é mais comum nos homens. Nos homens, olha que interessante. Por toda uma questão cultural, né? O narcisismo tem a questão de uma sociedade mais patriarcal. E nas mulheres, a gente vê muito comum no histórico do borderline, o histórico de abandono ou de hostilização em algum momento da vida. Se não por dentro de casa, pelos cuidadores, mas ou dentro da escola, numa questão de bullying, por exemplo, ou numa questão de abuso. Isso é muito comum. Então, são pessoas que, eu costumo dizer que é como se fosse um vaso a nossa personalidade. Um vaso que a gente vai moldando ali, né, com argila, só que em determinados momentos sofrem rachaduras quando encontram esses traumas. E a terapia, a medicação, a gente vai tentar fechar essas fissuras. Mas essas fissuras são exatamente essas interrupções do fluxo comum, do fluxo normal, digamos assim, de, por exemplo, ter uma infância tranquila sem um abuso, ou então sem sofrer violência sexual ou psicológica. Isso é muito comum no paciente borderline. Então, é como se ele não tivesse uma estrutura psíquica para lidar com enfrentar situações de desafio ou um abandono, por exemplo. Estava com alguém e terminou o relacionamento. É muito frustrante lidar com isso, é difícil lidar. Essa emoção vem com muita força, né? Com uma intensidade que ele não dá conta, Não né? dá conta. É interessante você falar das fissuras. Estou estudando na linha humanista, né? Da terapia humanista. A gente estava justamente falando sobre isso numa aula, que nós somos feitos de algumas rachaduras. Não tem como... dificilmente a gente passa ileso, né? Isso. E aí a gente fala que a terapia é uma luz que a gente consegue passar por essas rachaduras. Eu achei isso muito bonito, né? Assim, através dessas fissuras que também compõem, trazem sofrimento, também é através delas que nós passamos essa luz. Isso. Né? Então, existe um tratamento, existe uma forma de você acessar isso de uma forma mais que as pessoas consigam realmente se sentir pertencentes, mesmo com essas fissuras, Essas fissuras, exatamente. A gente vai amenizando, ressignificando elas,
como eu falei, né, a importância desse profissional da saúde mental, psiquiatra ou psicólogo, de dizer, olha, eu sei que te abandonaram, eu sei que te machucaram, mas eu tô aqui por você. É difícil para essa pessoa até confiar, né, nisso. Então, a gente fica também numa posição de muita responsabilidade. Certo, com certeza. Você estava falando do medicamento, algumas pessoas têm muito essa resistência de ficar dependente, ou às vezes não querem aderir ao tratamento medicamentoso. Como você vê isso? Tem um lado de pacientes que eles querem medicação a todo custo, né? E tem outro lado de paciente que acaba se prejudicando por ainda ter isso em mente, né? Que o tratamento é danoso. Mas o que a gente vê hoje em dia? Tem um estudo, ele é muito famoso, com o escitalopram, que uma medicação, ela atua no sistema nervoso de uma forma protetora. Por exemplo, quando uma pessoa entra em depressão, ela tem tanta oxidação, tantos radicais livres que são liberados ali dentro dela, que acaba acarretando morte de neurônio. Isso, a longo prazo, vai fazer com que, aos 50, 60 anos, ela já tenha um risco de demência muito grande. Então, será que valeu a pena a gente se segurar tanto por causa de uma medicação que iria te dar tanta qualidade de vida? A medicação, quando ela é bem indicada, não existe isso de dependência, de te deixar dopado. Cada caso vai ser um caso. Então, existem medicações que, o contrário, é para te dar energia, para te deixar funcional, para aproveitar a vida. Não é o objetivo jamais de um profissional sério encontrar alguém que já está deprimido, deitado numa cama, e querer afundar mais ainda essa pessoa. Isso não faz sentido. Então, o tratamento na psiquiatria, ele tem começo, meio e fim, e tem medicação indicada para cada tipo de pessoa. Perfeito. E hoje em dia, com a tecnologia, parece que as medicações estão cada vez mais assertivas, né? Com certeza. Porque antigamente tínhamos pouquinhos recursos, hoje tem vários. O próprio Venvance vem aí como uma atualização, né? O Venvance vem como um medicamento mais melhor, né? Um medicamento mais... Isso. Foi até quebrada a patente esses dias, no começo do mês. A gente já está com uma medicação nova, uma medicação em gotas, até mais acessível do ponto de vista financeiro. Então, muitas coisas boas estão surgindo também. Interessante. Você estava falando do sofrimento do paciente, às vezes que está prostrado, está entristecido, e às vezes numa tentativa até de fuga, não está fazendo um tratamento, acaba recorrendo aos ansiolíticos, né? De repente ao famoso Rivotril, né? Do o clonazepam, do vizinho, da mãe, do pai. E daí um clonazepam, né? Que é o Rivotril, ou até o Zolpidem, né? Que saiu até uma matéria no Fantástico das pessoas usando o Zolpidem, fazendo compra na internet, sonâmbulos. Como é que você vê isso também? Porque às vezes é difícil do paciente perceber que isso não é um tratamento, é um recurso SOS, mas que não é o tratamento que você se dispõe a fazer, por exemplo, na psiquiatria, né? Isso. Até isso é um pouco difícil, às vezes, quando o paciente chega, porque já tem o estigma de, ai, meu Deus, minha vizinha toma Rivotril, não quero. Ou então, já vem, por favor, me dê a receita do Rivotril, que sem ele eu não vivo. Mas é um recurso, e quando bem empregado, é excelente. Claro, a gente tem que ter o papel da psicoeducação, né? De, essa aqui é a medicação que você vai tomar enquanto a gente está tendo um trabalho com o antidepressivo principal. Isso aqui é só um emergencial. Então, olha, não usa todo dia, fazer a psicoeducação, isso aqui pode te dar dependência. Evitar alguns perfis de paciente que você já sabe que vão fazer abuso. Então, esse tipo de paciente a gente prefere colocar, vamos botar uma quetiapina em vez de um Rivotril, em vez de um Zolpidem, mas são medicações que têm a sua importância, senão elas não estariam no mercado como estão. E quando bem usadas são excelentes. Tomando isolado, porque é o que eu vejo muito. Não, jamais. Né? As pessoas tomam, às vezes, por conta própria, né? Como você falou, pega do vizinho, não tem receita, não tem consulta. E aí tomam de maneira isolada, né? E o Rivotril até, principalmente, né? Tem o alprazolam, tem outros medicamentos, mas ele faz um efeito super rebote. Às vezes acorda 2, 3 dias depois muito mais prostrado, né? E aí a pessoa, não está funcionando. E aí a psiquiatria não se propõe a isso. Eu achei muito importante a gente falar, para entender que na psiquiatria você vai ter os antidepressivos, né, e alguns outros medicamentos que vão atuar justamente como você falou, justamente trazendo energia, tratando de fato, né, as características que
enfim, que possam trazer sofrimento, né? Uma coisa são os antidepressivos, né? E outra coisa são esses outros calmantes, que são os ansiolíticos. O Rivotril, o diazepam, eles são calmantes. O Zolpidem, ele é um indutor do sono, também não é antidepressivo. Outra coisa são os antidepressivos, que eles atuam de uma forma diferente. E aí... Que são tratamento em si. Que são tratamentos em si. Eu gosto de falar porque as pessoas não têm mesmo essa percepção. Né? É verdade. Acha que o psiquiatra às vezes está ali para receitar o Rivotril. E longe disso. Longe né? disso, de jeito nenhum. Você estava falando a respeito dos antidepressivos. Essa nomenclatura te traz alguma dificuldade para explicar? Porque quando fala antidepressivo, a gente fala, eu não tenho depressão. E não é bem assim, né? O tratamento. Não, concordo que a gente já poderia ter um nome diferente. Porque o paciente que às vezes chega com crise de ansiedade, e aí, eu li na bula que é um antidepressivo. Eu costumo dizer para eles assim que a depressão e a ansiedade, elas andam sempre de mãos dadas, elas são primas, são muito parecidas. A nível molecular, digamos assim, elas são iguais, mas com manifestações diferentes. Então, a gente trata com a mesma medicação. É isso, é por aí. É por aí. E aí, o antidepressivo que você está tomando, leu na bula, mas às vezes está fazendo um outro efeito, buscando um outro efeito para o seu caso, né? Aliás, isso é muito comum na psiquiatria, né? Porque o paciente se assusta quando prescreve uma medicação que ele lê na bula que é um antipsicótico. Poxa, mas eu não sou esquizofrênico. E não é assim. Na psiquiatria, a gente aproveita muito os efeitos colaterais de uma medicação para usar para outro objetivo. Por exemplo, a gente usa muito anticonvulsivantes como estabilizadores do humor, nos quadros de borderline, nos quadros de transtorno bipolar. Porque às vezes aí o paciente vai ler né? Eu não dou convulsão, eu não tem nada a ver, essa médica tá... né? Eu não falei nada disso. Então, eu acho que é importante a gente falar a respeito, né? O tratamento, ele serve para outras coisas, questões, isso. Né? Eu conheci a Larissa Borges lá no IPUB, né? Isso. Que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, lá na UFRJ. Sim. Conta pra gente um pouquinho dessa tua parte dos estudos, da tua graduação, seus objetivos. A gente se conheceu no laboratório. A gente se conheceu no laboratório de depressão resistente ao tratamento, né? São quadros muito difíceis, mas foi um laboratório muito legal para a gente entender como é que funciona, de fato, essa questão da depressão, que a gente, às vezes, tenta tanto tratar e não vai embora. Qual é o suporte que a gente precisa ter ali da medicação, qual é o suporte que a gente precisa ter da psicologia, que a gente não dá para andar separado uma da outra. São casos muito graves, né, Carol? Sim. E trazem muitos prejuízos, né? Sim. A gente vê que com o tempo o paciente ele vai perdendo realmente a condição de atuar, de ter as suas funções, de manter relacionamentos, né? Se manter no emprego, no trabalho, né? De tudo que constitui a nossa vida social, né? Então a gente vê eles são prejudicados, né? Nessa questão social mesmo, chegam ali às vezes muito isolados, muito entristecidos, sozinhos, né? E a gente busca de alguma forma fazer com que ele recupere isso, começando pela autoestima, porque os pacientes normalmente, né, perdem o sentido de si, o sentido da vida, né? E junto com a psiquiatria também. Então, nós ficávamos em laboratórios ali bem próximos, né? Mesmo laboratório, né, em salas próximas. E aí tinha esse atendimento, né, da psiquiatria com a psicologia, que foi um momento muito legal, né? Verdade. Que foi onde nós nos conhecemos. E agora eu acompanho a Larissa, como ela mora no Rio, pelo Instagram. Às vezes a gente se encontra, né? Isso. Ela veio até a nossa cidade para fazer a gravação com a gente. E vejo você também no Instagram, que você procura trazer bastante conteúdo, informando mesmo os seus pacientes, né? Como é que você faz isso, assim? O Instagram é uma ferramenta, não é só para informar o paciente, né? Para a gente interagir. Então, eu quero saber um pouco ali do que o paciente está passando, dar uma opinião de um livro que eu acho que seria legal. Do mesmo jeito, alguns pacientes também me dão dicas, né? Já leu esse livro, é um lugar de interação, de troca. Mas muito mais do que ficar no rodapé do livro, né? É para trazer coisas do dia a dia mesmo. E essa interação que você tem, tanto em consultório quanto no Instagram, né? O que você percebe assim, que é a principal dificuldade para os pacientes em procurar psiquiatra, as dúvidas assim, comuns?
tem muito da resistência, né? De não vou buscar porque só quando eu estiver muito mal, é um médico de louco, ainda tem um pouco disso. Então, eu percebo que a rede social, ela quebra um pouco disso, porque você vai olhando ali e fala... tá, ela não me parece com tanta cara de maluca, não. Talvez sirva para mim. Isso. Ainda tem essa questão do psiquiatra médico de louco? Ainda tem. Acho que a geração mais nova não tem tanto. Mas talvez a minha geração, a sua, ainda tem um pouco dessa resistência. Ah, não preciso do psiquiatra, não quer procurar o psiquiatra por esse estigma, né? A geração dos nossos pais, então, eu acho que é dessa geração que vê o Instagram e olha assim, não, tá, peraí, mas tudo bem, ela vai à praia também, ela se diverte, vai ao cinema. Eu acho que essa vida, assim, eu quero ter uma vida, assim, ok, normal, não é uma vida de médico maluco. Talvez seja isso que eu preciso. Né? Porque antigamente a gente até fala um pouco da lógica manicomial, né? Isso. Porque tinha isso, as pessoas não sabiam bem como tratar, eu entendo isso como uma ignorância. Né? Porque as pessoas chegavam com crises psicóticas, surtos, enfim, com qualquer questão, até as mulheres, né, que eram chamadas de histéricas, né? Porque tinham, às vezes era uma puérpera, e eles tratavam como uma pessoa que estava louca, fora de si, né? Tinha acabado de ter uma criança, às vezes estava confusa, entristecida, e eles trancafiavam essas pessoas em manicômios, né? E aí é onde nasce a história da camisa de força, os medicamentos sedativos, as pessoas ficavam sem as funções, e aí os médicos ganharam essa fama, né? Principalmente os psiquiatras, né? Como os médicos de loucos, aquelas pessoas que invalidavam as pessoas, trancafiavam, amarravam. E isso é muito triste e cruel, né? Não é isso, né? Não é dessa forma que a psiquiatria e a psicologia querem ser vistas hoje em dia, né? E a gente repudia isso de todas as formas. Hoje né? é completamente diferente. O perfil dos médicos, dos pacientes, do tratamento, tudo mudou muito. Então... É até uma busca de prevenção, né, de promoção da saúde mental do que curativa, que antes chegava muito nisso, né, chegar no limite de uma puérpera entrar em depressão pós-parto, de chegar a ser internada. E hoje não. Hoje a gente já consegue com muita informação. Esse é o lado bom, né, da informação. De, olha, eu acho que eu estou percebendo isso. Já chegaram pacientes no consultório assim, olha, eu tenho uma dúvida, não sei se sim, não sei se não. O que você acha? Às vezes a gente percebe que tem assim, uma fagulha de alguma coisa, um traço de alguma coisa, e a gente vai vendo ao redor, né? Tem rede de apoio? Olha, toma aqui meu telefone, vamos acompanhar? Isso já é uma conexão que o paciente... Não, tudo bem, então eu estou mais seguro. Vamos observando, porque a saúde mental a gente tem que lembrar que ela é muito horizontal. A gente não consegue pontualmente... fechar um diagnóstico muitas vezes, né? E um quadro pode mudar em uma semana. A gente não capturou naquele momento, mas a gente fazendo essas amarrações, então hoje a psiquiatria está muito diferente, não só pelo acesso à informação, pelo acesso ao WhatsApp. Então, acompanhando o processo, né? Você vê o paciente uma única vez, é muito pouco, né? Sim. Então, você precisa ir conhecendo essa pessoa, o funcionamento, a rede, né? Isso. E aí, humanizando cada vez mais, que é o que a gente espera, né? A rede social traz essas informações. Então, de repente, chega um paciente para você que viu alguma coisa, se identificou, quer uma ajuda, quer o teu olhar profissional. Mas em contrapartida, o que você encontra que você acha assim, poxa, aí é um desserviço da rede social? O que você mais vê, assim? Acho que esses testes, né, de 3 sinais que você tem TDAH, faça o teste de QI, veja se você tem autismo. Acho que isso é um desserviço, porque são coisas muito subjetivas e que muitas vezes não são capturadas pelo olhar do profissional só numa marcação de X. Então, realmente... São testes de internet... Esquece. Esquece. Porque tem isso, né? Ai, gente, eu tenho TDAH, de certeza, né? E aí já sai com essa certeza e compra aquele personagem, né? Compra aquele perfil, né? Ah, então se eu tenho TDAH, então eu sou desastrada, então eu sou... Né? É complicado lidar, né? Muitas vezes a gente tem que enxergar que a gente tem traços, né, de alguma coisa, como eu falei, mas muita coisa mudou hoje em dia como fluxo de informações. Então, é muito comum que a gente se torne realmente desatento, desastrado, com tanta coisa para gerir, para lidar. Então, será que eu tenho só um traço?
Ou será que a sociedade que está um pouco acelerada, um pouco adoecida? Porque tem até um estudo que eu não sei se saiu na BBC sobre a possibilidade da gente ter tido uma adaptação cerebral evolutiva por causa desse fluxo de informações. Não duvido. De ser um novo cérebro, digamos assim, humano, o cérebro com traços de TDAH. Sim, eu imagino. A velocidade da internet espanta, né? A velocidade da informação, como que a gente dá conta, gente, de processar tanta informação? Porque, pegando isso aqui... Já era. Já era. E você vai saber, assim, desde a receita de bolo até quem... descobriu, sei lá o quê, o foguete que foi para não sei aonde, quem ganhou a medalha olímpica. Isso. E é toda essa informação junta, né? A gente tem que separar aqui nas caixinhas, porque você vai rolando e vai aparecendo quem ganhou o bebê, quem... assim, é uma coisa louca, essa né? A tecnologia, ela ajuda muito, mas também para a gente gerir isso como humano, assim, é complexo, é difícil, né? As nossas próprias questões já são difíceis para a gente digerir, e agora a gente tem na palma da mão a vida de muita gente. E vidas perfeitas, que é o que a rede social traz. Então, como é difícil lidar com tudo isso. Isso é uma lembrança que é legal da gente falar, né? Até para a saúde mental isso tem tudo a ver, né? Normalmente a gente não vai postar as derrotas. É até meio comum isso, eu entendo, né? Não precisa ser a vida perfeita, sempre cheia de filtro, mas de fato a gente quer postar foto que ficou bonita, a gente não vai postar foto que ficou feia, né? Acho que isso é normal, seria hipocrisia a gente dizer que, né? Mas assim, é a gente exercitar esse pensamento, essa lembrança de que, olha, essa é a melhor foto do álbum que está aqui dessa pessoa. Eu não sei o que acontece, né, com ela, na casa todos nós temos problemas, somos passíveis de falhas, e eu, até como profissional mesmo, você deve se pegar, eu mesmo me pego, não me cobrando, olha, não, isso aqui é um recorte. Eu faço esse exercício pessoal mesmo, assim, isso aqui é um recorte. Né? Isso aqui não é, eu não sei o que está se passando, isso aqui é o que eu estou vendo de legal. Para não se comparar. Às vezes pega a gente num dia ruim, atravessado, a gente fala, ai, gente, olha lá, fulano está na trilha e eu estou aqui debaixo das cobertas. Você se sente até incapaz, né? Até porque a nossa vida ela é feita do cotidiano, né, com pequenos picos de felicidade. Viver nesse pico é um adoecimento também. Essa questão até que você trouxe da saúde mental, né? Eu atendi recentemente uma psicóloga que a questão que ela trazia era: as pessoas não me dão o direito de ficar triste porque elas entendem que, poxa, se você estudou todos os caminhos de como ficar bem, por que você não está bem? Mas a gente precisa lembrar que quando a gente sai, que fecha a porta do consultório, a gente é só um ser humano como qualquer outro, no papel de filha, de mãe, de esposa, enfim. É uma cobrança para a psicologia, eu acho que para a psiquiatria, você falou aí do médico de louco, também de repente seja uma cobrança você ter uma postura, né? Não ser muito... excêntrica, né? Isso. Porque as pessoas falam um pouco isso da psiquiatria. Na psicologia tem mesmo essa questão, né? Na psicóloga, psicólogo não se estressa, psicólogo é sempre feliz, né? E muito pelo contrário. A gente quer humanizar, né? Nós somos humanos e por isso, portanto, então, entendemos e conseguimos ter uma conduta empática com o paciente justamente porque nós entendemos, né? Aquele lugar. Claro que é muito individual o sofrimento, mas assim, a gente entende esse lugar. E nós temos ferramentas para usar em consultório, mas no dia a dia, né, escapam, né? Isso. Não nos torna não nos torna insensíveis à dor, blindados, né? Blindados, exatamente. Se fosse dessa forma, por exemplo, a gente não teria... o que aconteceu com a Susana von Richthofen, por exemplo, e a sua família não teria acontecido, porque a mãe dela era psiquiatra, né? Então, será que se ela tivesse como psiquiatra capturado que existia ali um provável transtorno na filha, mas quando ela sai do consultório, ela é uma mãe. E nem é possível viver analisando, né? Você fala, psicóloga, você é psicóloga, vai me analisar. Gente, psicólogo não fica analisando todo mundo. Não é possível. Imagina se a gente não desligasse um segundo. O que seria da nossa mente, né? Isso requer então, tanta energia. É muita energia. Quando a gente está no consultório, eu falo que é como se a gente estivesse dirigindo numa estrada. A gente está prestando atenção em todos os sinais. A gente está prestando atenção na placa, na direção, na estrada. Então, a gente está pensando no paciente, nos sinais, no comportamento, na
fala. E aí, quando a gente fecha a porta, a gente quer descansar. Isso. Às vezes a gente quer, sei lá, ouvir uma música, fazer qualquer coisa que não seja analisar. Exatamente. Né? Porque requer muita atenção e muita energia. Né? A gente está com atenção plena ali no cliente. Eu acredito que seja o seu caso também para atender. Com certeza. É claro que às vezes no dia a dia tem comportamentos que dão umas escapadinhas assim que a gente captura. Não, isso é verdade. Assim, às vezes a gente pesca sim, mas não vive analisando. Não, né? Mas tem realmente algumas coisas que gritam, né? Assim, aos nossos olhos que já estamos acostumados a receber. Não tem como não ver. Não ver, né? Mas viver em função disso é impossível. Impossível, né? Bom, nós falamos aqui nesse bate-papo sobre alguns diagnósticos, né? Vamos relembrar o TDAH, narcisismo, muito falado. Borderline. Não falamos tanto sobre autismo, queria até deixar aqui como pauta, porque acho que é um assunto bem denso, que a gente pode falar também, né? Temos muitos diagnósticos hoje em dia, né? Verdade. E muitas formas também, recursos terapêuticos para os autistas. E aí depois eu quero te convidar para a gente falar sobre esse tema, que eu acho também que tem uma boa parcela aí da população que vive, né? Sim. Que tem ou na família, ou tem o transtorno do espectro autista e que pode se beneficiar também, né? Dos tratamentos, né? Inclusive adultos, né? Chegando muito adultos no consultório de 20, 30 anos que, olha... Se reconhecendo agora. Agora é falado, né? Então, falamos aí um pouquinho da internet, né, das dificuldades, mas também dessa parte informativa que a internet tem, que ajuda também, né? Agora, independente de onde você pega essa informação, no ar, na internet, no Google, busque um profissional. Isso é muito importante, você ter um direcionamento, uma orientação, um profissional capacitado, né? Que aí ele vai dizer ali o que desse teste valeu, o que você pode jogar fora, né? Exatamente. Não precisa sofrer por antecedência, se autodiagnosticar, né? Tentar levar uma vida mais leve, acho que isso é importante a gente falar também. Sim, e não ter pressa, porque na saúde mental as coisas não caem do céu. É sempre uma coisa a longo prazo, então sua questão vai ser resolvida, mas ela vem de um caminho longo. Então, vamos ter paciência para a gente conseguir se encontrar? Isso. Eu gosto muito de usar sempre essa palavra do processo, né? O processo de tratamento da saúde mental, porque o processo é isso, requer um tempo, requer a paciência, ali a entrega do paciente com, né, o terapeuta ou psiquiatra, que vai chegar num denominador comum, vai ter um momento que ele vai falar, olha, agora acertamos, a medicação tá ok, eu estou me sentindo ok, né? E, gente, para quem teve, né, algum transtorno, faz o tratamento corretamente e depois vê a vida. Eu tive um paciente na clínica que falava assim, que eu vi a vida em preto e branco, agora eu vejo colorido. Olha só. Eu falei assim, é muito potente, né? Isso porque tinha, né, um transtorno específico e não tinha o tratamento adequado. E traz muito sofrimento, né? Com certeza. E aí, com a medicação e a terapia, a pessoa conseguiu se organizar dentro de si, assim, conseguiu viver a vida de uma forma colorida, como ela colocou, né? É outra coisa, né? Transformador. É transformador, né? E é isso, pessoal. Dentro do possível, a gente vai vivendo aí nessa loucura, dessa vida acelerada. Sim. Né? Buscando os recursos, como falamos aqui no início, da atividade física, né? Alguns recursos para ficar off, para descansar, terapia, a medicação, né? Medicamento quando preciso, sim, é um aliado. Não é para sempre. Alguns casos sim, mas em muitos casos você tem o início, meio e fim. Isso. Né? O psiquiatra está ali para ajustar, para ajudar. Não vai ficar dependente, porque é um medo muito comum. Né? Acho que é importante a gente frisar. E tem medicamentos muito bons no mercado que melhoram a qualidade de vida. Temos opções suficientes para a gente poder melhorar o que for necessário, desde que todas as outras coisas também estejam alinhadas. Certo. Então, é isso, né? Na hora de fazer a consulta ali, vai ter como é que está o sono, como é que está a atividade física, terapia, alimentação. Né? A pessoa da nutrição aí também é um aliado. Sim, com certeza. A saúde hoje não anda mais isolada, isso já ficou muito claro. De jeito nenhum. Né? Então, toda essa área aí conversa, se ajuda. E o foco principal
a melhora da qualidade de vida. Com certeza. Né? Tanto física quanto mental, porque também estão ligadas. Sim, e vale super a pena. Muito, né? Larissa, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu, Carol. Tá? Obrigada. Estou deixando o Instagram da doutora Larissa Borges. Então, nesse Instagram, você pode fazer as trocas aí, mandar mensagens, né? Também acompanhar o teu conteúdo, que eu gosto bastante, estou sempre seguindo. E é bom que a gente fica antenado, você sempre traz o que está na atualidade, né? Isso. Isso aí. Vamos trocando. Isso mesmo. E é isso. Obrigada, Carol. Até a próxima. Quem sabe a gente conversa mais na frente sobre alguns outros temas. Vamos vendo aí. Isso aí, gente. Mandem pra gente também os temas aí da saúde mental que vocês têm curiosidade. E a gente faz esse bate-papo aqui, psiquiatria com a psicologia, no Diário Mais. Isso aí. Tá bem? Até a próxima, pessoal. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.